Mark Rutte, que ele faz a captura da NATO, mete no meio das declarações como se fosse quase tudo a mesma coisa, o mesmo imbróglio, são os europeus e, portanto, é tudo o mesmo saco, é um bocadinho a ideia que fica. E além disso, e eu estive a tentar picar as reações que já há até agora, as reações que nós temos de vários líderes europeus não são nada entusiásticas, tirando uma outra exceção. Eu dou alguns casos, Kátia. Da Suécia, a declaração que temos até agora é de que o acordo é bom porque existe, mas não vai enriquecer ninguém. Quando a Suécia diz uma coisa destas, parece-me que é muito significativo. Da Finlândia, vai no mesmo sentido. É bom termos parado com a escalada das tarifas, mas não temos razões nenhumas para celebrar. Do lado da Itália, aquilo que é dito também é bastante significativo. E eu aproveito, Tiago, para juntar aqui também a reação de Pedro Sánchez, portanto, de Espanha, que está a falar nesta altura. Pedro Sánchez diz que apoia o acordo, mas não com entusiasmo. Exatamente tal como Itália, ou seja, é bom haver acordo, mas o acordo é mau. A Espanha vai no mesmo sentido. França e a Hungria são claramente os governos mais desapontados com este acordo. Do lado da Hungria também saiu desapontamento. E depois há setores industriais, por exemplo, o setor vitivinícola, quer italiano, quer francês, já se pronunciaram. Acham o acordo muito danoso. Tem aquilo que a Cátia falava com o António também, daquilo que nós sabemos, ainda por cima é um acordo profundamente desequilibrado. Há tarifas para um lado, mas não há para o outro. E se isso for verdade, se vier a confirmar, e eu percebo a cautela do António, e ela faz todo sentido. Nós faltamos muitos detalhes neste momento. Há muita coisa que ainda não está sequer fechada. E em diplomacia, a fase dos detalhes, que é a terceira fase da negociação, por vezes até muda o âmbito de aplicação do acordo. Portanto, uma coisa é a forma negocial, outra coisa é a implementação. Mas se vier a confirmar que para um lado há tarifas, para o outro não há, a única coisa que isto me lembra são os acordos comerciais que os Estados Unidos faziam no século XIX e que ficaram malfadados como os acordos desiguais. Se me permites, Cátia, uma nota, porque eu acho que isto abre outro aspecto que Meloni sublinhou, assinalou, antecipou e que parece muito perigoso no contexto europeu. Veremos, de facto, os detalhes do acordo. Como eu dizia, parece que o lado europeu é uma espécie de, entre isto e uma guerra comercial, é melhor isto. E, portanto, aguentar 3 anos e meio. É uma espécie de confissão de incapacidade perante a força negocial da União Europeia, mas há um aspecto muito importante e que para países como Portugal isto vai ser determinante. Meloni, o que é que nos veio dizer? Que a União Europeia tem que criar apoios a setores, diria, mais afetados pelas tarifas. Ora, o que é que nós sabemos? Tradicionalmente, estes apoios são muito desequilibradores do ponto de vista do que são as forças, digamos assim, dentro da própria União Europeia. Porquê? Porque quando os países e os Estados podem fazer ajudas de Estado, isto é, os Estados, cada um deles tem autorização para ajudar as suas empresas, quem é que isto beneficia? Os grandes Estados, que obviamente têm mais capacidade para ajudar as suas indústrias que os pequenos Estados, ou os médios Estados, neste caso Portugal. E, portanto, o que é que isto pode antecipar? E eu diria que para países como Portugal isso é absolutamente crítico e exige-se que o governo português, por um lado, esteja atento, por outro lado, que partilhe o que é a sua avaliação e que saibamos, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Aparentemente, de acordo com a informação que pude recolher, e o ECO pode recolher esta manhã, o setor têxtil e vestuário sairá até potencialmente beneficiado deste acordo, porque as tarifas atuais são superiores aos 15%. A confirmar-se que o teto é de 15% sobre a base zero e não a acrescentar a tarifas que já existem. Mas havendo este desequilíbrio e havendo setores mais beneficiados e outros menos beneficiados, o setor vinícola em Portugal, o setor farmacêutico, a metalurgia metalomecânica, os equipamentos e os metais, veremos se não há da parte da União Europeia a abertura de uma espécie de a porta franca para que os Estados apoiem as suas indústrias, desequilibrando a relação de forças dentro da própria União Europeia, o que a prazo também seria terrível do ponto de vista da competitividade de cada país no quadro europeu. Uma última nota, porque eu acho que obviamente também é justo dizê-lo. A von der Leyen, que não começou bem este mandato, este segundo mandato, até com problemas, diria, judiciais e em tribunal, também tem uma dificuldade que Trump não tem. Não tem o poder económico, mas também tem que responder a 27 chefes de Estado e de Governo e cada um com a sua agenda. Isso torna muito difícil e mostra como a realidade política e institucional da União Europeia, quando é confrontada com um perfil como o Trump, que sai, é preciso dizê-lo, e os europeus não gostam de Trump, há muitos americanos que não gostam de Trump, ele sai completamente vencedor deste, mesmo com a narrativa, que podemos assumir que tem uma narrativa, sai completamente vencedor desta negociação e von der Leyen com a dificuldade de ser líder de uma união
que é uma União de 27 países. Tiago, agora aqui a União Europeia o que terá de fazer é tentar passar pelas águas tumultuosas vindas dos Estados Unidos durante os próximos 3 anos e meio, na esperança de que venha outro presidente e que possa, enfim, normalizar um pouco as relações a todos os níveis com a União Europeia? A ideia forense é essa ideia errada. Nós não sabemos quem é o próximo presidente, não sabemos se estão bem na mesma linha. Pode ser J.D. Vance, pode ser Marco Rubio, são numa linha muito similar. E, portanto, esta ideia mitológica de que isto começa e acaba com Trump não passa disso mesmo. Isso é um unicórnio político, não é mais nada do que isso. É importante isso ficar cada vez mais claro, até porque do lado dos democratas, para já, não há uma reorganização política que nos possa fazer crer que eles vão, inclusive, a ganhar as intercalares, quanto mais as presidenciais. Portanto, essa é uma dimensão que nós temos que contar. Agora, por exemplo, uma das coisas que o António falava da indústria farmacêutica portuguesa, o que nós sabemos, por exemplo, do lado da Alemanha, é que a indústria química, a Federação Industrial da Indústria Química Alemã, está muito descontente com este acordo, que é um mau indício para já, e a austríaca é igual. Portanto, há já várias federações neste setor dos químicos, tal como o vitivinícola, que estão descontentes. Há ainda uma outra dimensão desta negociação que eu acho que é importante nós sublinharmos. Vários negociadores queixaram-se que von der Leyen ficou mais preocupada em proteger setores tradicionalmente associados com a indústria alemã do que outros setores industriais de outros Estados da União Europeia, e este desequilíbrio negocial não pode continuar a ser visto como normal, porque não o é. É verdade que negocialmente é mais difícil negociar com 27 agendas, isso é verdade, mas também é verdade que há formas de equilibrar o jogo de forma a ele ser menos enviesado, e compete agora a Bruxelas tentar amenizar o impacto disto, porque isto tem outros problemas, Cátia. Não esquecer também que começou agora o período negocial para o quadro plurianual para os próximos 7 anos, e os Estados, os 27, têm poder de veto daqui para a frente. Aliás, a Hungria já ameaçou que vai votar pelos fundos retidos pela Comissão Europeia. Von der Leyen o que percebeu foi duas coisas. O poder negocial da União Europeia como bloco é muito reduzido, por isso é que a União Europeia se teve que sujeitar a ir onde Trump queria, a esperar o tempo que foi necessário e, a grosso modo, aceitar uma série de condições draconianas, mas mais do que isso, o próprio poder que a Comissão Europeia tem é mais reduzido do que aquela supunha, porque a verdade é que o Conselho Europeu, no final, pode sempre barrar tudo. Sim, eu acho que o Tiago... Temos de terminar, António. Meio minuto para terminar, porque o Tiago trouxe um ponto muito importante. Este acordo e os termos exatos, veremos nas próximas horas, nos próximos dias quais são, ou quais serão, vão mesmo condicionar o que é a negociação do novo quadro plurianual para os próximos 7 anos, a partir de 2028, e o que a Comissão Europeia pôs em cima da mesa é um orçamento mais volumoso, mas financiado por mais impostos europeus. Portanto, os europeus estão numa situação em que as empresas, em muitos setores, outros eventualmente não, vão ter mais dificuldade de exportar para um grande mercado como é o mercado americano, e internamente vão ter maior pressão, porque a confirmar-se e a ser aprovada a proposta da Comissão Europeia, nos termos que é apresentada, exigirão mais impostos, que obviamente serão pagos por todos nós. Isto é, o orçamento europeu cresce, há de ser à custa de impostos, veremos quais, mas no final do dia serão os europeus e também os portugueses a pagá-los. António Costa e Tiago André Lopes, continuação de boa tarde.